Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, 18 horas, um bate-papo sobre um tema ligado à história, economia, política. E no mês de abril, nós iniciamos uma série de entrevistas sobre os desafios das comunidades indígenas. 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas ou povos originários, como alguns gostam de definir. E hoje nós teremos um papo com uma das grandes lideranças indígenas do Rio Grande do Norte. Não saia daí. Em instantes, iremos acompanhar essa conversa muito interessante. No programa de hoje, nós temos a satisfação de receber Thaise Campos, líder indígena de etnia potiguara, tronco familiar Mendonça, coordenadora de mulheres indígenas da microrregião da Apoime, RN, e coordenadora administrativa da Associação Comunitária do Amarelão. Thaise é graduada em História e mestre em Antropologia Social. É com muita satisfação que a gente recebe Thaise aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Thaisa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Também é muito importante para nós, povos indígenas, para o movimento indígena, ter esses espaços, né, para mostrar a nossa realidade, para falar um pouquinho sobre a nossa população, sobre as dificuldades, as violências, as conquistas também. Obrigada pelo espaço. Thaise, na história do Rio Grande do Norte, existem alguns livros, né, que informam que as comunidades indígenas desapareceram com o processo colonizador. E, nos últimos 30 anos, as comunidades vêm lutando para mostrar que elas existem, que os povos indígenas do Rio Grande do Norte não foram extintos como a história tradicional do Estado costumava colocar. Nos fale um pouco da comunidade do Amarelão, suas origens e como vive atualmente. Então, quando se fala que os povos indígenas foram dizimados, né, durante o processo de colonização, é importante a gente fazer algumas considerações. Primeiro, que esse processo de colonização ele não é uma coisa que ficou lá nos anos 1400, 1600, 1800. Essa colonização ainda existe até hoje. Segundo, que existiu todo um processo de embranquecimento da população brasileira. E esse processo, ele negava e tenta negar até hoje toda a violência desse processo colonizador. Então, um dos primeiros órgãos indigenistas, ou o primeiro órgão indigenista do Brasil, que foi o SPI, Sistema de Proteção ao Índio, ele tinha, para além de todas as violências da colonização que os povos indígenas do país sofreram, foi os morticínios, os massacres, a proibição da prática da cultura, a invasão dos territórios, principalmente, né? Ainda teve um órgão do governo que estava incumbido, então o SPI era incumbido de fazer com que os povos indígenas ficassem assimilados à cultura europeia. Então, esse SPI ele tratava de garantir que os indígenas fossem o que eles chamavam de trabalhadores, de trabalhar na mão de obra que o país necessitava, né, para garantir a continuidade da colonização. E, nesse sentido, antes falava-se no processo de aculturação, que hoje nem se usa mais esse termo, mas é que a partir do momento que o indígena
Ele não conseguia mais falar sua língua, porque tinha sido proibido. Ele não conseguia mais praticar seus rituais, sua cultura, suas tradições, porque tinha sido lhe tomado as terras. E ele era obrigado a viver como a sociedade colonizadora estava impondo. Automaticamente ele parava de ser considerado indígena também. Então, quando diz assim, os povos indígenas foram dizimados, nesse dizimados estão os indígenas que sempre foram e sempre serão indígenas, mas que por não falar mais a língua materna, não ter acesso ao seu território, não conseguir praticar seus rituais, não conseguir reproduzir sua cultura, são desconsiderados dentro de sua etnia. Então, quando diz assim, os povos indígenas foram dizimados, é que essa mesma sociedade colonizadora, e aí eu estou falando todo o processo de colonização que impôs que o indígena não vivesse mais de acordo com as suas tradições e a sua cultura, hoje está cobrando que esse indígena se comporte como vivia antes da colonização para ser considerado indígena, que esse também é uma questão para a gente pensar, para a gente debater. Porque o indígena, hoje, se ele sai da aldeia, ele vai morar em Natal, ele vai morar em São Paulo, ele vai morar no Rio de Janeiro, se ele tem um carro, se ele tem um celular, se ele mora em apartamento, ele não é mais considerado indígena. Se vier um estrangeiro morar no Brasil, um italiano, um chinês, um japonês, um dinamarquês, um holandês, e morar na nossa rua há 70 anos, ele continua sendo italiano que mora lá na casa tal da nossa rua. Mas o indígena saiu do dental dele, já não é mais considerado indígena, né? Então, a nossa comunidade, o Amarelão, assim como a maioria das comunidades indígenas do Rio Grande do Norte, eles não reivindicavam. Então, essa identidade indígena, ela nunca foi negada. Né? Sempre teve essa consciência da memória identitária do nosso povo. Agora, passam a reivindicar a partir do momento que estão sendo mais atacados pelos não indígenas. Então, no caso do meu povo, por exemplo, do Amarelão, que somos conhecidos como povo Mendonça, eles se viam obrigados a trabalhar para os fazendeiros aqui da região, e eles eram batizados por esses fazendeiros com o nome do dono da fazenda, era como se ele fosse o proprietário do indígena. Muito provavelmente por isso, esse nosso antepassado atendia pelo nome de Mendonça, que é um nome português. Então, todas as famílias que hoje moram aqui no Amarelão, elas são descendentes desse Mendonça. São bisnetos, tataranetos, e todos nós somos primos legítimos. Então, é uma família extensa de mais de 4 mil indígenas que atendem pelo etnônimo de Mendonça, de etnia potiguara, e que passaram a se organizar politicamente no final da década de 80 em defesa dos seus territórios, inclusive a realizar retomadas. Então, a primeira retomada do povo Mendonça, aqui em João Câmara, foi com o apoio do MST. Na época, o nosso povo não sabia nem o que era FUNAI. Mas o MST começou a descer da região sul do país aqui para o Rio Grande do Norte para começar a fazer aquelas articulações por reforma agrária, para criar os primeiros assentamentos de reforma agrária aqui no estado. E nessa época criou-se uma aliança com o povo Mendonça, que é meu povo, e o primeiro assentamento de reforma agrária criado aqui no Rio Grande do Norte, que foi o assentamento Marajó, em João Câmara, ele tinha, na metade das famílias eram indígenas, metade das famílias que fizeram essa retomada. E logo em seguida foi feita uma segunda retomada, também no início dos anos 90, de uma área historicamente ocupada pelo nosso povo, e depois foram feitas mais 2 retomadas, mas em outros contextos, não de assentamento de reforma agrária. Então, no início dos anos 2000, foi que as lideranças indígenas, lideranças comunitárias, passaram a ter acesso à FUNAI e reivindicar que viesse uma FUNAI para o Estado. FUNAI é essa que começou a ser reivindicada em 2002 e só se instalou no Estado em 2011, durante um processo de reestruturação da FUNAI nacional.
Então foi quando começou essa discussão pela saúde, pela educação diferenciada. Mas essa identidade indígena, ela sempre foi afirmada de forma pejorativa pela sociedade que nos cerca, pelo pessoal da cidade, de outras áreas aqui do município, em volta de um monte de mitos. E a partir do momento que nos organizamos politicamente, reafirmando a nossa identidade, cobrando a política indigenista, aí a sociedade já tem um outro contexto de se relacionar a nós, como se o movimento indígena fosse interesseiro, como se tem aquele velho discurso de é muita terra para pouco índio, só que essa terra era toda nossa, e hoje os processos de demarcação não trazem um terço, ora um terço, não traz 10% das terras que eram ocupadas por povos indígenas antes da colonização. Então, antes dessa organização política, o meu povo, o povo Mendonça, ele era conhecido aqui na cidade como eram os índios, os ignorantes, que não conhecia Jesus, que não sabia rezar, que eram bravos, que se envolviam em brigas. Então, tem uma história que fala sobre o meu povo, de uma briga do Rabo do Porco, que é muito conhecida aqui na região, que diz que morreu mais de 100 indígenas nessa briga, que essa briga nunca existiu. A história é em um outro contexto. Então, eu mesmo passei por situações dentro da minha cidade, de quando eu participava de ações, de conferências, de reuniões do município, se aproximava alguém de mim e dizia: mas você é Mendonça mesmo? Mas você não mora no Amarelo, não. Eu disse: moro. Mas você estudou? Então, para você ver que até pouco tempo atrás tinha esse preconceito de que o indígena não estudava, de que o indígena não sabia ler, de que o indígena não tinha conhecimento científico. E a partir do momento que a gente começou a se organizar e começou a lutar politicamente, né, começou a usar as armas do Estado, os documentos, as reivindicações, aí passaram a dizer: mas tudo vem para o Amarelão. Isso são relatos do pessoal da cidade mesmo, do nosso município de João Câmara. Mas tudo que vem de política pública vai para o Amarelão. Mas porque são indígenas, querem ser melhores do que o resto da sociedade. Veio um recurso para a saúde, que não veio para o resto do município. Então, a sociedade nos trata ou de uma forma romantizada, quer dizer, são indígenas, são bonzinhos, são inocentes, são ignorantes, não entendem muito das coisas, ou dessa forma extremamente pejorativa e violenta, que ou que nós nos organizamos para tomar terras de fazendeiros, para impedir o progresso e tal. Então, hoje a nossa comunidade tem a educação já implantada, a educação escolar indígena de forma diferenciada. Estamos lutando pela criação de um Distrito Especial de Saúde Indígena, a partir da SESAI, Secretaria Nacional de Saúde Indígena, para atender os povos indígenas aqui do Estado. Temos a maior parte dos nossos professores, 90% dos professores que atuam na escola são indígenas do nosso povo, graduados, pós-graduados, especialistas em diversas áreas. E tem também temos, né, um projeto de formação de lideranças muito forte aqui no nosso território, que é a formação de lideranças jovens para dar continuidade na luta e também para atender as demandas e as necessidades da comunidade. Então, na minha comunidade Amarelão, são 1.200 pessoas, 385 famílias, mas no território tem 6 aldeias, e juntando essas 6 aldeias, tem aproximadamente 3.500 a 400 mil, a 4 mil indígenas. Só que a gente tem indígenas que migraram para outras regiões do estado. Então, a gente tem indígenas do nosso povo em Caiçara do Norte, em Tibau do Sul, em Natal, em um bairro de Natal que eles chamam até o Amarelão Novo, que migrou, tem mais de 100 famílias que migraram daqui para lá na década de 80, que foi a época dos abalos sísmicos, que quase destruiu a cidade. Então, a população chega a quase 7 mil indígenas do meu povo, etnia potiguara, tronco familiar Mendonça.
Thaís, você falou em política pública e é interessante a gente conversar um pouco sobre a sua avaliação em relação ao governo anterior sobre políticas públicas para as comunidades indígenas. O que você tem a dizer? Então, eu costumo dizer que se o problema no Brasil fossem políticas públicas só para os povos indígenas, a gente estava a um passo mais à frente para resolver o problema. Mas a grande questão é que a gente vive num país de uma educação extremamente carente, um país que falta política pública para a população pobre, para a população de favela, para a população negra, para a população LGBT, para mulheres. E nós, indígenas, estamos dentro desse contexto. Então, não falta só para indígenas. A gente vinha de um avanço na criação, na elaboração, na implementação de políticas públicas nos últimos governos, que ao menos reconhecia que existia essa população. Né? Então, quando é criada uma política pública indigenista, o Estado está reconhecendo que tem indígenas nesse Estado e que precisa ser atendido. E o último governo, o governo Bolsonaro, ele nem reconhecia essa população. Então, os discursos de campanha dele foi que não demarcaria 1 milímetro de terra indígena. Foi que não existia indígenas no Brasil que já estavam assimilados, então não eram mais indígenas. Então, a partir do momento que o representante máximo do nosso Estado, que é o presidente da República, diz que não reconhece a população indígena, o segundo passo é acabar com todas as políticas indigenistas que já tinham no país. E foi isso que Bolsonaro tentou fazer. Foi aí que veio a pressão para a votação do marco temporal. E todas as políticas voltadas para a população indígena, desde a política de educação, de saúde, tudo isso foi sucateado. Uma das primeiras orientações do governo Bolsonaro para a FUNAI foi proibir os servidores da FUNAI ir em terras indígenas, principalmente as terras que não estavam demarcadas. Só que o indígena ele não pode responder por um erro do Estado. Quem demarca a terra não é povo indígena. Quem demarca a terra é o Estado. Então, se o Estado falhou e não demarcou, ele não pode deixar de investir nas demais políticas públicas porque ele não demarcou a terra. Então, quando os servidores da FUNAI tiveram muita coragem para denunciar o presidente da FUNAI, para denunciar o presidente da República, por ter proibido eles de irem nas áreas indígenas, eles voltaram atrás, tiraram a proibição, mas em contrapartida eles cortaram todo o recurso da FUNAI. Então, mesmo que o servidor precisasse ir na área indígena, ele não tinha como, ele não tinha combustível, ele não tinha transporte, ele não tinha diária, ele não tinha autorização para sair da FUNAI. Então, foi todo um processo de sucateamento, que muito provavelmente, para recuperar, não vai ser em 4 anos. Então, políticas que o movimento indígena demorou para conquistar, desde a Constituição Federal de 88, até o governo Bolsonaro assumir, que o movimento indígena vinha lutando por conquistas de bolsa permanência, de cota para indígena, de demarcação de terras, enfim, tudo que o movimento indígena brigou para conquistar foi destruído, parte disso, durante 4 anos de governo. Então, a gente tem plena consciência de que não consegue recuperar tudo isso em 4 anos, toda essa violência. Mas, de cara, foi o pior governo para a população indígena, porque primeiro foi o governo que já assumiu negando a existência de população indígena do país. Estamos conversando com Thaís Campos, líder indígena da etnia potiguara, da comunidade do Amarelão, João Câmara, Rio Grande do Norte. Antes de irmos para a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, mas que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação no seu grupo de amigos, do trabalho, da escola, da família. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. Toda quarta-feira, 18 horas, nós temos uma entrevista com um tema.
ligado à história, à política, à economia, o tema de interesse da comunidade. E você pode participar, você pode sugerir temas, e nós iremos contactar com pessoas que são especialistas nesse tema. E hoje, assim como quarta-feira passada, nós estamos discutindo a temática indígena. 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. E discutir a questão indígena é importante, não só para as comunidades, mas para toda a sociedade brasileira. Thaís, a edição deste ano do acampamento Terra Livre ocorrerá entre os dias 24 e 28 de abril, em Brasília, e terá como tema O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. O que representa o acampamento Terra Livre para as comunidades indígenas na atual conjuntura? Então, o acampamento Terra Livre é a maior mobilização indígena da América Latina. E ele acontece todos os anos no mês de abril, em Brasília, como ponto focal, é o encontro de todas as etnias de indígenas de todo o país, para reivindicar do governo, diretamente do governo federal, que é as políticas públicas e principalmente a demarcação das terras indígenas. Esse ano, especificamente, é um acampamento que ele tem acho que para além dos outros acampamentos que pautavam a violência contra a população indígena, que pautava essa cobrança do Estado para acabar com a negligência com os povos indígenas do país, esse ano é um acampamento também de pensar, é um acampamento estratégico de planejamento e de pensar esses 4 anos de governo aí, porque foi o primeiro governo que criou o Ministério dos Povos Indígenas, né? É um ministério novo, um ministério que está sendo constituído agora, inclusive sendo criado regimento, toda a documentação legal para o funcionamento desse ministério, com muitas expectativas da população, mas realmente esse ETL vai ser um momento de colocarmos a situação de um pós-pandemia, de um pós-governo declaradamente anti-indígena, a atualização da realidade de todas as comunidades indígenas do país e como as violências serão sanadas durante esses 4 anos de governo. Então, eu penso que esse, pela primeira vez, vai ser um acampamento também de planejamento das ações junto com o governo federal. Thaís, eu estava lendo um relatório da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e, segundo a APIB, existem atualmente mais de 200 terras indígenas na fila da demarcação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Diante do que você colocou aí, a criação do Ministério Indígena, o acampamento Terra Livre, o que é que as comunidades indígenas podem esperar do novo governo em relação a essa demanda? Então, primeiro a gente não pode esquecer que o governo do PT, apesar de ter garantido agora ao movimento indígena, ainda durante a campanha, que demarcaria todas as terras indígenas durante o governo dele, se eleito, e reforçou isso após eleito, inclusive cumprindo a promessa de campanha que era criar o Ministério dos Povos Indígenas. A gente não pode esquecer que no governo do PT, o governo do PT foi um dos governos que menos demarcaram terras indígenas no Brasil. Então, a nossa esperança é que realmente essa fila de 200 e tantas terras indígenas seja sanada. Só que a demarcação, né? Mas não são só essas 200 e poucas terras. Essas aqui estão numa fila que já foi qualificada a solicitação, mas tem outras terras indígenas nem qualificado a solicitação de demarcação ainda. Nessa fila que existe hoje na FUNAI, tem a terra indígena do nosso território Mendonça, no Amarelão, está a terra indígena do Catu e Tanguaretama. Nessa fila, mas tem outras terras indígenas aqui do estado do Rio Grande do Norte que ainda não estão nem na fila porque não foram qualificadas, né?
porque tem todo um processo com o antropólogo da FUNAI e tal para qualificar. Então, a nossa esperança é que sejam demarcadas dentro desses 4 anos, mas a gente sabe que isso não é uma coisa que depende só da presidência e da presidente da FUNAI. A gente sabe que tem questões políticas que interferem diretamente na demarcação de terras indígenas, principalmente pela questão de que a terra indígena ela não é indenizada. Né? O processo de demarcação de terra indígena ela não indeniza o invasor. Então, são processos que geralmente são contestados na justiça após os estudos da FUNAI, e eu acredito que isso não vai parar de acontecer. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista com Thaís. Antes de irmos para a última pergunta, eu quero pedir a você mais uma vez: se inscreva no canal, compartilhe a nossa programação, dê um like. Tem outras entrevistas. E lembrando, toda quarta-feira, 18 horas, um tema especial, uma entrevista especial para você. Thaís, quais os maiores desafios das comunidades indígenas do Rio Grande do Norte? Então, o principal desafio é não ter as terras demarcadas, né? Esse é o maior desafio das comunidades indígenas, porque todos os outros desafios enfrentados sobre a política da educação escolar indígena, da saúde indígena diferenciada, de fortalecimento cultural, de reprodução social, da preservação ambiental, tudo isso está condicionado à demarcação de terras. É claro que a gente consegue ainda fazer uma coisa ou outra, mas não da forma que conseguiria fazer se as terras estivessem demarcadas. Então, esse é o principal desafio. E na visibilidade, essa invisibilidade indígena por parte do Estado, ela é intencional. Porque uma vez que eu não reconheço que existe uma população indígena no meu Estado, ou de que não sabia, eu não tenho obrigação de trabalhar a política indigenista de forma diferenciada, eu não tenho a obrigação de colocar isso dentro do orçamento. Para você ver que, desde o início dos anos 2000, que a gente cobra do governo do Estado, das prefeituras, onde as comunidades indígenas estão localizadas, que trabalham a política indigenista, e entra governo e sai governo, a conversa é sempre a mesma. A gente não sabia, mas a partir do momento que sabe também, a questão indígena não entra nos orçamentos plurianuais, não entra nos orçamentos anuais dos governos, nem municipais, nem estadual, não entra dentro dos planos de ação. Então, isso é declaradamente intencional. Se eu não coloco no meu plano de ação, se eu não coloco dentro do meu orçamento, eu vou passar 4 anos, eu vou passar de um ano para outro, dizendo que eu não tenho condições de executar a política ou de fazer qualquer tipo de programa de governo dentro das comunidades indígenas. Nós estamos aí diante de um dilema para as comunidades indígenas, não só do Rio Grande do Norte, mas quando a gente olha para outros estados, nós nos deparamos com situações semelhantes, alguns casos mais graves do que outros. E a luta das comunidades indígenas, das lideranças indígenas, é uma luta intensa. E não cabe apenas às comunidades indígenas lutarem pelos seus direitos, pela demarcação de terra e, principalmente, pelo reconhecimento por parte da sociedade e do Estado da existência dessas comunidades. Nós estamos conversando, encerrando a nossa entrevista com Thaís Campos, líder indígena potiguara da comunidade do Amarelão, em João Câmara, Rio Grande do Norte. Thaís, eu abro para as suas considerações finais, amiga. Não, só agradecer a oportunidade de a gente estar falando sobre essas questões, dando visibilidade também para a questão indígena aqui no Estado. Eu quero agradecer mais uma vez a Thaís, agradecer a você que nos acompanha toda quarta-feira às 18 horas. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima quarta-feira.